Treinar para triatlo não é a mesma coisa de você treinar, por exemplo, para ciclismo, para corrida, para fazer uma academia. Treinar triatlo é muito mais do que isso. E eu estou falando isso por experiência própria. Em março de 2021, eu resolvi treinar para o triatlo. Só para colocar você a par da situação, eu pedalo desde 2014, curto pra caramba o ciclismo, é o meu esporte, digamos assim, principal do triatlo. E em março de 2021 eu falei, não, eu vou querer testar o triatlo. Então simplesmente eu só pedalava e fazia fortalecimento, e aí do nada, a partir do outro dia, eu passei a pedalar, nadar, correr e fazer fortalecimento. Como não poderia ser diferente, né? Eu só durei aí 2 meses no triatlo e depois simplesmente chutei o balde e caí fora. Comecei a entrar em parafuso, não estava mais conseguindo trabalhar direito, não estava mais conseguindo treinar direito, comecei a perder performance no ciclismo e assim, foi uma experiência horrível. E eu vou contar aqui para você o que é que você pode aprender com esses meus erros para que você não faça a mesma coisa. Então, o erro principal aqui que eu recomendo que toda e qualquer pessoa que queira treinar para o triatlo evite de qualquer forma é você começar de um dia para o outro todos os 3 esportes. O que é que eu quero dizer com isso? Você simplesmente, vamos supor que você só corre, só nada ou só pedala, assim como eu. E aí você no outro dia se inscreve, começa a treinar para o triatlo e já encaixa os 3 esportes de uma vez só. E aí a probabilidade disso dar muito ruim é altíssima. Porque é o seguinte, o triatlo, diferentemente dos outros esportes, ele exige que você tenha como eu posso dizer, uma agenda muito bem organizada, um dia muito bem organizado, muito bem estruturado, porque é o seguinte, vão ter dias que você vai nadar e correr, vão ter dias que você vai pedalar e fazer um fortalecimento, vão ter dias que você vai fazer uma transição, ou seja, emendar 2 esportes, 2 treinos em sequência, né? Então, não é algo assim tão simples. E aí, quando você perde um treino, por exemplo, você vai hoje nadar e correr. Então, você já foi correr de manhã cedo e deixou para nadar na hora do almoço, como eu costumo fazer. E aí, o trabalho da manhã termina, as coisas todas vão acontecendo. E quando você para observar, já está em cima da hora de ir para a natação, só que você ainda tem coisas a terminar. E aí você fala, não vou nadar agora não, vou deixar para ir mais tarde, fim daqui, o mais tarde não chega e você faltou a natação. Aí você começa a entrar naquela espiral. Aí você faltou a natação, você quer compensar a natação que não fez hoje, amanhã, só que amanhã você tem pedal e muito provavelmente você pode ter também um fortalecimento, né? E aí fica uma bola de neve e se você não tiver o pensamento do seguinte, perdeu um treino, perdeu. Já era, foi. Se você conseguir encaixar em um fim de semana, você encaixa, mas você tem que ter em mente assim, perdeu o treino, dá para encaixar, encaixa. Não dá para encaixar, tá tudo bem, vida que segue. Então, o ponto aqui mais importante que você precisa saber é esse, não começar os 3 esportes de uma vez só, porque a probabilidade de dar ruim é altíssima. Como foi que eu fiz? Março de 2021 eu comecei a treinar, em maio de 2021 eu caí fora. Eu voltei só para o ciclismo, porque não dava para continuar. E aí quando foi no começo desse ano, em janeiro de 2024, eu resolvi começar para o triatlo. Só que eu comecei a nadar em agosto do ano passado, então, ou seja, eu já vinha pedalando, nadando e fazendo fortalecimento. Entre aspas, só faltava encaixar a corrida, né? E aí, em janeiro desse ano, eu encaixei a corrida, já conversando com o treinador para saber como seria a planilha, como seriam os treinos aí ao longo da semana, para eu poder deixar muito bem estruturado, muito bem organizado com o trabalho, né? Treino, trabalho e também uma vida social, né? Até porque ninguém vive só de treino e trabalho. Então, eu consegui encaixar bem. Algumas vezes, óbvio, né, que a gente termina perdendo um treino, perdendo outro, termina tendo que encerrar um treino mais cedo, ou então começar um treino mais tarde. Só que o foco aqui é o seguinte, você já pedala, já corre ou já nada, escolha um esporte para você adicionar. Se você já corre, escolha a natação. Se você já nada, escolha a corrida.
Se você já pedala, eu recomendo escolher a natação, porque a natação vai te ajudar muito no ciclismo. E se você já nada, escolhe a corrida, ou se você já corre, escolhe a natação, porque o ciclismo é o esporte mais caro dos três. Então imagine você já corre e aí você compra uma bicicleta, começa a correr e pedalar e depois simplesmente percebe que o triatlo não é para você. E aí você já investiu em uma bicicleta, vai ser aí um grande problema para você se desfazer e vai perder dinheiro e vai ser muito ruim. A experiência que já vai estar ruim vai ser ainda pior. Então, fica aí uma outra recomendação importante. Depois que você estiver aí com os 2 treinos muito bem encaixados, tudo muito bem estruturado, trabalho certinho, treino certinho, vida social certinha, aí você pega e de fato começa a praticar os 3 esportes, certo? Eu aí passei 6 meses, né, fazendo natação e ciclismo para só depois começar a correr e encaixar, porque eu já tive uma experiência muito ruim e não queria de hipótese, maneira, qualidade alguma, passar por tudo aquilo novamente, porque de fato foi bem ruim. A sensação assim de como é que eu posso falar? A sensação de incapacidade, de você não conseguir dar conta dos treinos, é assim, é horrível, né? Então aí termina afetando no trabalho, termina afetando em tudo. E outra coisa importante, você termina não dormindo bem. E aí não dá bom. Outra coisa importante é o sono, como eu falei aí, né? Porque é o seguinte, você como vai terminar fazendo mais de um treino no dia, você vai ter que fazer um treino bem cedo, em regra. Então você vai ter que ter o costume de dormir mais cedo, caso você não tenha, porque imagine aí, você começa a treinar 4 horas da manhã. Vou botar a minha realidade aqui. Eu começo a treinar 5 horas da manhã. Se eu for dormir aí 11h30, meia-noite, eu vou dormir 4 horas e 20 só, 4 horas e meia no máximo. Então isso não vai ser nada legal. Então o que é que eu me acostumei a fazer? Começar a dormir 9 horas para ter pelo menos 6 horas de sono. Então 6 horas, entre 6 horas e 6, vamos botar aí 6 horas e meia de sono é o que eu costumo ter, né, à noite. Então fica aí um outro ponto para você prestar atenção. É por isso que eu digo, né, talvez você esteja até pensando, quanta coisa, vamos dizer assim, entre aspas, quanta frescura, né? E não é bem isso. Se você começar com os 3 de uma vez só, a não ser que você tenha um trabalho assim, que não demande tanto de você, né? Ou então que seja em um curto tempo que você precise trabalhar, aí tudo bem. Mas caso contrário, é bem importante que você preste atenção nisso. Não começar todos os 3 esportes de uma vez só, né? Encaixar 2 esportes e ir aí se acostumando com a rotina, né? Vendo como é que tá, sentindo bem, conversando com seu parceiro, com sua parceira, né? E caso você encaixe algum esporte e não seja você não pedale já de início, né? Lembre de juntar a corrida com natação e o ciclismo deixar por último, porque o ciclismo é o mais caro de todos. Então, depois que você perceber, não, eu acho que vai dar para eu fazer o triatlo. Então agora eu vou investir em uma bicicleta simples para eu começar, né, ver como é que vai estar e depois aí segue e vai dar tudo bom, certo? Então o ponto que eu reforço aqui mais uma vez, o sono, né, para você prestar atenção, porque você vai estar levando o seu corpo à exaustão aí dia após dia, né? Porque assim, imagine aqui que numa terça-feira você faz um treino forte de ciclismo. E aí tem um fortalecimento, vamos supor, vou falar a minha realidade mais uma vez. Faço um treino de ciclismo forte na terça, de manhã cedo. 5 horas da manhã eu saio, 7 horas, 7h15 eu estou em casa já. Aí, à noite, 6h30 da noite, eu vou para academia. Faço meu fortalecimento e na quarta-feira de manhã tem a famosa quarta-feira da maldade, que muito provavelmente você vai conhecer, que é a quarta-feira que é um treino forte de corrida. Então você vai fazer o treino forte de corrida e depois você tem a natação. Então veja como os treinos eles vão se acumulando, eles vão surgindo em um efeito aí bola de neve, que se você não estiver muito bem organizado, muito bem estruturado, vai ser um problemão para você dar conta, certo? Então prestar muita atenção e evitar no começo fazer gastos, né? Porque assim como o ciclismo é caro, o triatlon é mais caro ainda, né? Porque você tem que comprar tudo dos 3 esportes, natação, corrida
e ciclismo, e ainda tem fortalecimento, e muito provavelmente depois você vai querer encaixar uma massoterapia, que inclusive eu super recomendo que você faça aí pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez no mês, ou até se puder escolher um dia na semana para você fazer, né? Fica aí uma dica muito bacana, certo? Então, essas aqui são as informações que eu acho importantes de passar para você que está pensando em começar a treinar para o triatlon, para você não ir nesse hype aí que está no momento, todo mundo querendo fazer triatlon, todo mundo querendo fazer 70.3, todo mundo querendo fazer Ironman, isso, aquilo, outro, e depois você se frustrar e quebrar a cara. Lembrando também, quando você começar no triatlon, foque nas provas menores, para você pegar o costume. Você vai fazendo aí um mini sprint, um sprint, né, um olímpico, depois um 70.3, você vai aí subindo um degrau de cada vez e conversando com o seu treinador, obviamente, para saber qual o esporte que você, ou qual a categoria que você está mais preparado para aquele momento, né, para você ir subindo aos poucos e evitar ao máximo uma lesão, né, porque como eu falei, a gente vai o tempo todo levando o corpo à exaustão, e para fazer uma lesão é rapidinho, então tem que ter muito cuidado. E você vai perceber também uma outra coisa, você vai perceber que quando você começar o triatlon, você vai ter que se acostumar a treinar cansado. Triatlon é acúmulo de fadiga. Em regra, você vai treinar por 70.3, muito difícil de você fazer um treino na mesma distância, você vai fazer treino em distâncias menores. Só que você vai fazer treino em distâncias menores porque você já está super fadigado, está com a fadiga aí bem acumulada de vários treinos em sequência, tipo um ciclo aí de 6 meses treinando para uma prova, então você vai estar bem fadigado, vai estar bem cansado. Então é isso, muito importante aí. Sono, começar com calma, ver com o seu treinador qual é a categoria aí que você vai, se é um mini sprint, um olímpico e assim por diante, né? E dormir bem, e outra coisa também, se alimentar bem. Escutando aqui tudo isso que eu estou falando, talvez possa parecer um certo, sei lá, um certo terrorismo. Só que não é bem isso, né? É simplesmente um excesso de cuidado para você não passar pelo que eu passei, porque agora que eu estou praticamente há 1 ano fazendo triatlon, fiz o 70.3 de Floripa, fiz o 70.3 de Aracaju, fiz o 70.3 de Floripa no primeiro semestre e o 70.3 de Aracaju no segundo semestre. E eu posso dizer para você que o triatlon é um esporte muito bacana. As pessoas são espetaculares, as provas são super bacanas, bem organizadas, dá aquela vontade de você viajar para poder competir, para poder participar, se juntar com os amigos para fazer uma viagem, é bem legal. Só que se você não souber entrar com calma, aí, meu amigo, o caldo é grande, certo? Então, como eu sei que é um esporte muito bacana e como eu não quero que você se decepcione, assim como eu me decepcionei em março de 2021, quando eu resolvi começar tudo de uma vez só, ficam aqui as sugestões. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo que também está pensando em começar o que começou agora, né? E siga aqui o perfil, porque a gente tem muito ainda o que conversar sobre tecnologia, sobre esporte em si, certo? Então, vamos para a próxima. Chama!